O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse que o presidente Lula deve aguardar um pedido de desculpas de Javier Milei antes de telefonar para o presidente recém-eleito. Segundo Pimenta, Javier Milei ofendeu de forma gratuita o presidente Lula e que cabe a ele o gesto como presidente eleito de ligar para se desculpar. Ele disse, abre aspas, depois que acontecesse isso, eu pensaria na possibilidade de conversar, fecha aspas, afirmou o ministro durante conversa com a imprensa no Palácio do Planalto. O recado tem relação com o fato de que, durante a campanha presidencial na Argentina, Javier Milei se referiu ao presidente Lula como comunista e corrupto. No domingo, após o resultado oficial que deu a vitória a Javier Milei, o presidente Lula se manifestou nas redes sociais. Sem citar o nome de Javier Milei, Lula escreveu, abre aspas, a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos. Zé Eduardo, se for convidado, o presidente Lula deve ir à Argentina para a posse de Javier Milei. Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Clever. Olha, eu vou dar minha opinião pessoal. Eu não sei qual será a decisão do presidente Lula. Em primeiro lugar, acho que é de fundamental importância que Brasil e Argentina procurem ter uma boa relação, pouco importando os governos que lá estejam. É assim que se comportam os chefes de Estado. Outra coisa, todavia, é a questão pessoal. A presença de um chefe de Estado na posse de outro não é algo obrigatório. É, na verdade, uma situação que decorre de laços que se constroem ou que, às vezes, se destroem. O Brasil tem várias boas relações com países do mundo que nem sempre os nossos chefes de Estado compareceram às posses. No caso específico da Argentina, eu, se fosse o presidente Lula, salvo existisse um pedido de desculpas, não iria pessoalmente à posse. Eu mandaria um representante, mandaria o meu chanceler, mandaria alguém. Por que isto? Porque, na verdade, o presidente da República, a pessoa Luiz Inácio Lula da Silva, foi atingida por ofensas. Ele foi chamado por Milei de corrupto, ele foi chamado por Milei de alguém que estava influenciando, inclusive pagando o processo eleitoral da Argentina, e falou isso sem nenhuma prova. Ou seja, ele foi ofendido na sua honra pelo presidente eleito da Argentina. Em segundo lugar, diante da situação um pouco deslocada que caracteriza a conduta de Milei, a presença de Lula no evento poderá implicar em situações deselegantes, no mínimo. Claro, ou seja, em que Milei pode fazer alguma coisa intempestiva em relação a Lula. Então, seja pela ofensa, seja pela intempestividade do presidente Milei, salvo exista algum gesto dele em relação ao presidente Lula, fosse eu o assessor do presidente Lula, recomendaria que ele não fosse à posse. Ele precisaria ter um pedido de desculpas, olha, cessou, foram mágoas eleitorais, superado, etc, etc, e garantias de que nada constrangedor aconteceria durante a cerimônia da posse, uma vez que Lula não está lá como pessoa física, mas como chefe de Estado. Então, essa seria a minha postura. O que não quer dizer que o Brasil não deva ter a melhor relação possível com a Argentina. Da mesma forma que tem com outros países de direita, como, por exemplo, posso citar o Uruguai, país de direita não, perdão, país governado pela direita como o Uruguai, etc. Ou seja, acho que a Argentina tem uma situação hoje um pouco atípica por força das ofensas que Milei dirigiu a Lula e pela ausência de garantia que não voltará a fazê-lo durante a posse com gestos intempestivos e destemperados. Claro? Então, eu tomaria toda a cuidado para a preservação do chefe de Estado brasileiro nessas circunstâncias, salvo se Milei não praticar um gesto que seria de profunda elegância diplomática, dirigindo-se a Lula e pedindo desculpas, dizendo que tudo não passou do calor da eleição, e, ao mesmo tempo, não houvesse garantias diplomáticas de que ele não seria ofendido, maltratado, desrespeitado durante a posse. É como eu, pessoalmente, vejo essa questão. Professor Clever Vasconcelos, se for convidado, o presidente Lula deve ir à posse de Javier Milei. Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Zé Eduardo. É um prazer estar aqui novamente. Olha,
A paciência estratégica é muito importante nessa hora. É bom que se diga que campanha é campanha, governo é governo. Nós estamos aí diante de dois países na América do Sul que têm uma ótima relação econômica. Brasil e Argentina, que são vizinhos, são as grandes potências da América do Sul. É importante que que os presidentes da República larguem a vaidade pessoal e pensem não no aspecto ideológico interno de cada país ou na identificação ideológica de cada um. É importante que hajam como agentes de Estado. Obviamente, seria interessante que o chefe de Estado brasileiro estivesse presente na posse do presidente da República Argentina. Eu vou trazer aqui para ilustrar a conversa uma postagem que o presidente chileno Gabriel Boric fez por ocasião do resultado da eleição argentina. Ele é de esquerda e ele citou nominalmente o presidente Javier Milei numa publicação pelo Twitter, pelo X, congratulando a vitória e o aspecto democrático que se passou na Argentina. Foi um ato de grandeza. É importante que os chefes de Estado tenham esse ato de grandeza em relação aos outros chefes de Estado. O Brasil, como disse bem o Zé Eduardo, ele tem relações com países que não têm vocação democrática. Arábia Saudita, China, Venezuela. Veja, portanto, que o presidente da República Brasileira deve se desprover dessa ideia de ter sido atingido na sua honra em relação ao candidato vizinho, porque, obviamente, a falta de maturidade na campanha eleitoral argentina, que ultrapassou os limites do razoável, aonde o candidato, obviamente, ofendeu o presidente estrangeiro, isso não pode se confundir com o exercício do mandato. Então, é importante que o presidente da República brasileiro, do Brasil, o presidente Lula, tenha uma atitude amistosa, ainda que tenha recebido agressividade, porque isso vai demonstrar grandeza. A grandeza do chefe de Estado é muito importante nessa hora. Tem um tom educativo, tem um tom no sentido de que o Brasil está disposto a dialogar, ainda que a campanha argentina tenha invadido o aspecto ideológico interno. Então, eu acho que esse é o ponto, a maturidade política do indivíduo. Isso que vai engrandecer a relação política entre o Brasil e a Argentina, impedindo que negócios não sejam feitos, não sejam realizados por picuinhas ideológicas. Eu acho que se o presidente da República desse esse espaço, eu acho que nós não teríamos espaço para convites de pessoas que muitas vezes não ocupam mais mandato e representam aspectos ideológicos contrários ao governo brasileiro. Olha, de fato, essa eleição ultrapassou os limites internos do país. Ou seja, nós estamos internalizando algo que é uma relação internacional para dentro de cada país. Ou seja, parece que o processo eleitoral brasileiro nunca acaba. É preciso agir com prudência e com moderação. Agora, professor Clever, como ficam as relações entre o Brasil e a Argentina? Olha, a relação Brasil e Argentina, ela está além do presidente da República, além do Poder Executivo. A relação Brasil-Argentina sempre foi uma relação sólida ao longo desses anos. Foi uma relação independente, foi uma relação de grandeza. O Brasil é o grande parceiro comercial da Argentina, assim como é da China. É importante que o Brasil conserve essa relação, independentemente do caráter ideológico do atual presidente eleito argentino, para que não cause problema nas relações comerciais entre os dois países e acabe prejudicando aquele que não tem a responsabilidade, que é o povo argentino e o povo brasileiro. Portanto, eu acho importante que essa atuação do governo brasileiro no sentido de preservar a relação de Estado e não deixar a relação de governo invadir cada país, o Brasil, a Argentina, porque senão nós vamos viver eternamente numa situação de beligerância política, num aspecto de campanha eleitoral eterna, que isso não leva a lugar nenhum, né? Então, aquela frase que eu sempre digo, vou repetir aqui,
Campanha eleitoral é campanha eleitoral. Os ânimos estão acirrados. Veja, portanto, que no discurso do presidente Javier Milei, eleito recentemente, ele foi ameno no discurso, ele modulou o discurso, ele temperou o discurso. Portanto, esse modo de temperamento, de falta de agressividade, já é uma atitude de um chefe de Estado. E é importante que o Brasil saia maior do que isso. Ou seja, o presidente brasileiro demonstre essa grandeza e diga o seguinte: relações pessoais não têm sentido agora. Agora é Brasil-Argentina. O que nós temos em comum? Nós temos aqui uma realidade, eu trago aqui uma realidade objetiva. Essa realidade objetiva é o quê? É a confecção de negócios, é a confecção de relação para que quem saia ganhando? O Brasil e a Argentina, e nós não tenhamos problemas de picuinhas, de guerra entre dois adolescentes que disputam uma eleição. Não tem sentido isso. Zé, como ficam as relações entre os dois países? Eu concordo em grande parte com o que disse o Kleber. Eu discordo num aspecto. Há momentos na vida que nós temos que saber diferenciar muito claramente a pessoa jurídica da pessoa física. Eu vou dar um exemplo para os nossos telespectadores e para as nossas telespectadoras. Imagina que eu tenha negócios com uma empresa. Eu, quando digo uma empresa minha, tem negócios com outra empresa. E que, num dado momento, o dono, o acionista principal da outra empresa, me chame de corrupto, atingindo a minha honra. Eu não creio que eu deva paralisar os negócios com a empresa, porque ele não fez uma acusação contra a minha empresa, ele fez contra a minha pessoa. Então, e aí eu concordo com o Kleber, as duas empresas, e no caso a analogia é com Brasil e Argentina, tem que funcionar perfeitamente, empenhar-se ao máximo para continuarem sendo parceiros. Todavia, eu, como pessoa física, não vou à festa de aniversário da pessoa que me chamou de corrupto. Pode ser dentro da eleição, fora da eleição, em qualquer momento. Quem atinge a honra deve reparar e pedir desculpas. Eu não vou a uma festa de aniversário, é uma festa daquele que me chama de corrupto e que diz que eu estou financiando, obviamente com verbas ilícitas, isso está implícito, a campanha eleitoral na Argentina. Então, diante deste quadro, eu acho o seguinte: primeiro, Brasil e Argentina têm que continuar como pessoas jurídicas a serem países que se deem ao máximo. Não podem se contaminar por fatores ideológicos políticos de nenhuma natureza. Ao contrário do que já aconteceu no passado, por exemplo, em que o governo anterior se governava por aspectos ideológicos nas relações de Estado. Claro, não é o caso. Eu acho que isso não pode acontecer. Porém, quando a pessoa física de um governante é atingida, ela não deve se expor a novas situações constrangedoras. Imagine se o presidente Lula vai à Argentina e o presidente Milei simplesmente, diante da mão estendida dele, não lhe dá a mão. Isso, aí passa a ser uma ofensa ao Estado brasileiro. Então, diante deste contexto, a prudência diz que quem não merece respeito, quem não se faz respeitar. O ofendido não foi o Brasil. Ofendido na sua pessoa física foi o presidente Lula. Como dirigente de Estado, dirigente de governo, ele deve continuar a ter investimentos claros na boa relação com a Argentina. Agora, ele, pessoa física, enquanto a ofensa à sua honra não for reparada, ele não se faria respeitar se uma pessoa lhe chama de corrupto e ele pura e simplesmente diz que nada foi, é como se nada fosse. Eu insisto, ninguém merece respeito se não se faz respeitar. O presidente Lula foi afetado na sua honra. E, como tal, ele não precisa ir a comemorações daquele que lhe ofendeu. Embora, como chefe de Estado e chefe de governo, ele deva atuar decididamente na perspectiva de cada vez mais Brasil e Argentina terem mais laços comerciais, mais laços políticos, etc., independentemente da sua ideologia e da ideologia que está lá no governo. Pessoas jurídicas não devem ser confundidas com pessoas físicas. No caso, ofendido foi a pessoa física do presidente da República. E ele não precisa, e não é cauteloso da parte dele, ir a uma cerimônia em que ele pode sofrer novos constrangimentos, e aí sim, na condição de chefe de Estado e chefe de governo, afetando possivelmente relações Brasil e Argentina. Então, todo cuidado é pouco. Claro, acho que o presidente Lula deverá, salvo o presidente Milei mostre a maturidade que disse o Kleber, porque, veja, o Lula, ao que sei, não ofendeu o nosso Milei. Ele teve posições contrárias, claro, mas ofensivo à honra eu não vi. Se for, valeria de lado a lado. Claro?
Mas ele não tem o porquê simplesmente fingir que nada foi porque foi numa campanha eleitoral. Não. Quem tem honra a defende em campanha eleitoral, fora de campanha eleitoral, em qualquer momento da vida. E o presidente Lula não pode se curvar a quem lhe impute a pecha de corrupto, claro, indo à sua comemoração sem que ele lhe peça desculpas, até porque corre o risco de novo de ser ofendido. Então, insisto, pessoa jurídica, CNPJ é uma coisa, CPF é outra. Eu, se fosse o presidente Lula, com absoluta grandeza, implementaria a aproximação possível com o governo de extrema-direita argentino, independentemente das minhas discordâncias. Mas, enquanto não me for apresentada a devida desculpa, eu que fui atingido a minha honra, eu não vou a festas de nenhuma natureza para, efetivamente, até correr o risco de ser novamente atingido. O Brasil deve se afastar da Argentina, comandada por Javier Milei? De jeito nenhum. Claro, aí é um erro, e foi o erro que cometeu Jair Bolsonaro em vários momentos, quando confundia a sua visão política com a de países, né? Ou seja, o Brasil tem que se comportar da mesma forma que se comporta com países de governo de esquerda com de direita. Aliás, eu não creio que o presidente Lula vá fazer isso, eu temo que Milei faça isso. Claro, seguindo exemplos, inclusive, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ou seja, que ele, então, queira acabar com o Mercosul, como já disse, ou queira se afastar dos BRICS, que seria uma grande alternativa para a Argentina. Claro, eu acho que ali esse risco é menos posto em relação a Lula que em relação a Milei, mas vamos aguardar. Ele, de fato, como disse o Kleber, deu uma temperadinha no seu discurso, não é? Quem sabe ele volta a ter um pouquinho de juízo e pede desculpas a quem ofendeu, deixa de consultar o seu cachorro como conselheiro político e passa a se governar como um chefe de governo e de Estado que esteja à altura, efetivamente, daquilo que merece o povo argentino. Professor Kleber, o Brasil deve se afastar da Argentina de Milei? Olha, a maturidade política, ela não se adquire do dia para a noite, não é? Existe uma diferença bem grande entre um comportamento eleitoral, como eu tinha dito anteriormente, e a administração de um país. O presidente eleito argentino, ele ocupou, me parece que mandato, ele está há 2 anos como deputado federal, né, deputado nacional lá na Argentina. Ele nunca ocupou um cargo do Poder Executivo. Ele nunca foi prefeito, nunca foi governador. Então, a pessoa que trabalha no Executivo, ela tem que entender o seguinte, que o CNPJ dessa pessoa jurídica de direito público interno aí é muito mais importante que o CPF. Eu acho que o Javier Milei, ele está com o CPF dele muito valorizado, porque ele está no calor dos acontecimentos, né? E o presidente Lula é uma pessoa experiente do ponto de vista político, já foi presidente várias vezes do Brasil. Eu acho importante se caracterizar o seguinte, nesse contexto, que a relação Brasil-Argentina é uma relação enorme, grande, está acima de qualquer CPF ou CNPJ. A posse do Milei, ela é um ato de representatividade nacional, não é aniversário do Milei. Portanto, eu acho que o presidente da República brasileira, ele tem que entender isso e tem que levar o recado do Brasil dizendo: nós, brasileiros, estamos de portas abertas. Se você quiser manter essa relação beligerante, o problema é seu. Porque a ofensa, ela só atinge o ofendido quando o ofendido se sente doído por isso. O presidente da República não pode se sentir doído por isso. Por quê? Porque ele não é a pessoa física dele, ele é o presidente da República Brasileira. Portanto, uma ofensa pessoal é uma ofensa muito menor ao significado representativo do condutor dos assuntos da nação. O presidente da República Brasileira um dia vai embora, o presidente Javier Milei um dia vai embora, e o Brasil e a Argentina ficam, os negócios precisam ser realizados. Nós estamos aí diante de um cenário de desenvolvimento, de necessidade de desenvolvimento da América do Sul. Isso é muito importante. Isso está acima dos interesses pessoais. É o interesse da população argentina que passa necessidade e do povo brasileiro que precisa de desenvolvimento. Então, essa pequenez desses assuntos que envolve eu ligo ou não ligo, eu falo, eu não falo, eu vou na festa ou não vou? Parece duas comadres
falando de festa de aniversário. Isso é uma relação muito infantilizada para se colocar num cenário de representantes de chefia de Estado. O comandante de um país, o comandante de uma nação, deve ser desprovido dessa vaidade pessoal e colocar em jogo os interesses nacionais em primeiro lugar. Se o presidente brasileiro vai à Argentina e não é recebido de maneira adequada, problema daquele que não recebeu. Eu cumpri o meu papel, fui a Buenos Aires, estendi a minha mão. Se ele não apertou a minha mão, a falta de educação é dele, não é minha. Ou seja, o exemplo fica. O Brasil e a Argentina são muito maiores do que essas disputas menores políticas.